A Tice e Sarp ficam nas últimas no hospital. Os aparelhos apitam, indicando que um deles se foi. No entanto, Sirin continuará com as maldades e acabará tendo o que merece. Isso porque sua mãe irá voltar para punir a filha de um jeito inacreditável. Tudo começa quando a Tice e Sarp se olham na UTI. Os dois, que acabaram de sair da cirurgia, descobrem que sofreram um acidente. Com os olhos marejados, Sarp questiona: "A gente está sonhando?" A Tice responde: "Eu não sei, talvez." De repente, as máquinas que avaliam os batimentos cardíacos começam a apitar. Sem se abalar, a Tice continua olhando para Sarp, enquanto os vários médicos e enfermeiros entram na UTI apressados. Do lado de fora, Sirin se arruma para visitar sua mãe, sem saber que dentro da UTI, os médicos lutam para salvar uma vida. Impaciente, ela diz: "Disseram que iriam me buscar, mas ninguém veio ainda. Será que esqueceram de mim?" Enver responde: "Não sei, filha. Não acho que seja isso." Irritada, ela vai até a recepção da UTI e pede para entrar. Com a negativa, Sirin fica ainda mais brava e pergunta: "Como assim? Por que eu não posso ver a minha mãe?" A enfermeira responde: "Me desculpa, moça. Há uma emergência na UTI. As visitas não podem entrar agora." Sirin retruca: "Mas eu quero ver a minha mãe. Entro e saio em 1 minuto. É isso." A enfermeira continua negando, mas Sirin perde a cabeça e grita: "Que história é essa que não dá? Me traz aqui, me prepara. Me diz que verei a minha mãe e agora diz que não verei mais? Eu preciso falar com ela antes que ela fale com quem não deve." Virando as costas, a enfermeira diz: "Me desculpa, os pacientes têm prioridade." Sirin tenta partir para cima dela, mas Enver a impede e manda ela tirar aquela roupa. Logo em seguida, Enver e Sirin se afastam da ala da UTI. Porém, Enver sente uma sensação estranha e para no meio do corredor. Nervosa, Sirin pergunta: "O que foi, pai?" Enver parece não escutá-la, como se estivesse mergulhado em sua própria mente. Trêmula, Sirin questiona: "Pai, você está sabendo de algo que eu não sei?" Como se estivesse saindo de um transe, Enver responde: "Não, meu amor. Eu estava pensando na sua mãe." Nesse momento, Sirin vê Jali correndo em direção à UTI. Assustada, a vilã pergunta: "Está acontecendo alguma coisa? Isso é com a minha mãe? Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Por isso eu não podia entrar." Seu corpo inteiro se arrepia e, abalada, ela começa a correr, deixando Enver paralisado, sem saber o que fazer ou dizer. Não muito tempo depois, Jali se reúne com Bahar, Sirin e Enver. Abalada, ela encara todos, tentando encontrar as palavras certas. Respirando fundo, ela diz: Eu não sei como falar isso." Nesse momento, Enver percebe exatamente o que ela quer dizer e sente o seu mundo desabar ao seu redor. Com lágrimas nos olhos, ele diz: "Ai, não pode ser." Bahar encara o seu pai, tentando adivinhar o que está acontecendo. Em prantos, Jali cochicha: "Eu sinto muito.
Ela não resistiu. A notícia faz com que Bahar comece a chorar, sentindo uma dor muito maior do que está sentindo fisicamente. Sirin solta um grito de desespero e se joga no chão completamente abalada. Atordoado, Enver sai do quarto, enquanto os berros de Sirin continuam a ecoar pelos corredores do hospital. Ele se senta em um banco, tentando se controlar. Enver não consegue aceitar que sua esposa se foi, e tudo ao seu redor parece perder a cor. De repente, ele sente que alguém se senta ao lado dele, e quando olha para o lado, Enver leva o maior susto. Sua dor se transforma em alegria e ele berra: Atice! Com um visual completamente diferente, ela diz: Por favor, não grita, ou vão pensar que você enlouqueceu. Emocionado, Enver fala: Eu pensei que você tivesse partido. Ai meu Deus, você está aqui. De repente, o mundo começa a ganhar vida novamente, e Atice diz: Eu estou aqui, e sempre vou estar aqui. Os dois se encaram por alguns momentos, e Atice diz: Eu tenho que te contar uma coisa. É uma coisa muito grave. A nossa filha pode sofrer com minha partida, mas a raiva que ela guarda é muito maior. E isso tem um motivo. Surpreso, Enver pergunta: O quê? O que minha filha fez para ter toda essa raiva acumulada? Nesse momento, Sirin sai do quarto, com uma expressão totalmente abatida. Jali tenta acalmá-la, mas o olhar perdido de Sirin não consegue acompanhá-la. Enver vai correndo em direção à sua filha e fala: Filha! Atordoada, Sirin diz: Pai, minha mãe se foi. O que vai ser de mim agora? Enver retruca: Quem disse que você perdeu a sua mãe? Ela não foi a lugar nenhum. Olha, ela tá bem ali. Ao se virar para o banco, Enver percebe que Atice desapareceu e ele tira o sorriso do rosto. Sirin continua andando pelo corredor, chamando pela sua mãe, enquanto Enver sente um gosto amargo na boca. Logo em seguida, ele entra no quarto de Bahar e, ao ver o seu sofrimento, não consegue se controlar e chora abraçado a ela. Momentos depois, Sirin começa a canalizar a sua dor em um único foco: Arif. Suas lágrimas de tristeza se transformam em lágrimas de raiva e ela começa a correr pelos corredores. Ao entrar no quarto de Arif, Sirin ignora a presença de seus sobrinhos e parte para cima do homem. Furiosa, ela berra: Foi você! Você é o culpado pelo que aconteceu com a minha mãe! A culpa é toda sua! Assustada, Seida tenta controlar Sirin e pergunta: O que aconteceu? Por que está gritando essas coisas? Sirin responde: A minha mãe, ela se foi. Perdemos a minha mãe. E a culpa é toda dele. Me solta. Arif sente um arrepio por todo o seu corpo e, com a voz embargada, diz: Solta ela. Seida encara Arif com um olhar de espanto, mas aceita o pedido dele. Com uma raiva ainda maior, Sirin empurra Arif e grita: A culpa é sua! Você vai ter que pagar pelo que fez com a minha mãe! Olha para mim, seu covarde! Eu te odeio! Por que você não foi no lugar dela? Ela era minha única razão de viver! Doruk e Nissan ficam completamente em choque ao saberem o que aconteceu com a avó deles. E Seida tira as crianças do quarto, enquanto Arif sente o peso da culpa o atingindo em cheio. Um tempo depois,
Enver leva Sirin para o refeitório e tenta acalmá-la junto com as crianças. Doruk olha para o sofrimento de Enver e fala: Não fique triste. A vovó está num lugar feliz. Se você ficar triste, a vovó também vai ficar. Emocionado, Enver o abraça e olhando para Sirin, Doruk pergunta: Tia, a sua mãe te fez uma promessa? Confusa, Sirin retruca: Como assim? Doruk insiste: Ela não te prometeu que nunca ia te deixar? Ela não falou que te ama mais do que tudo? O semblante da vilã começa a demonstrar raiva e ela questiona: De onde que você tirou isso? Doruk responde: Porque minha mãe prometeu e ela melhorou. E o papai prometeu para Nissan. Furiosa, Sirin pergunta: Então a minha mãe se foi porque ela não prometeu nada? Percebendo o que está prestes a acontecer, Seida tenta afastar Doruk de Sirin, mas a vilã continua: Você acha que uma promessa salva vidas? É isso que você acha? É você que ensina essas ideias estúpidas para o seu irmão, Nissan? Se isso fosse verdade, ninguém partiria. Todos se vão, e você vai ter que aprender isso. Senão eu mesma vou ter que levar a sua mãe e promessa nenhuma vai salvá-la. Quem sabe assim você sinta o que eu estou sentindo agora. Doruk começa a chorar e Sirin pergunta: Ah, agora você sentiu, né? Você tenta me culpar pelo que aconteceu com a minha mãe e depois vira um menino chorão? Vocês dois são patéticos. Duas crianças que todos babam por serem fofos, mas só falam e fazem coisas patéticas. Eu cansei. Cansei de fingir que eu gosto de vocês. Desesperado, Enver tira sua filha de perto das crianças, que continuam a chorar por tudo o que ouviram. Mais tarde, Enver e Sirin estão em casa e tentam ignorar o que a vilã fez com as crianças. Em dado momento, Enver escuta a voz de Atici o chamando e ele vai atrás. Nervoso, ele pergunta: Onde você estava? Eu te esperei desde o hospital. Você me disse que me contaria algo sobre Sirin. Atici responde: Eu voltei para te contar, mas você tem que saber o que vai fazer com esse segredo. Confuso, Enver pergunta: Do que você está falando? Por que você está fazendo esse suspense todo? Dentro da casa, Sirin percebe que seu pai desapareceu e vai atrás dele. Ao chegar no jardim, ela percebe que seu pai está falando sozinho. Assustada, Sirin se aproxima e escuta quando Enver diz: Isso não é possível. Ela fez isso mesmo? Não, não pode ser verdade. Se isso for verdade, é muito pior do que tudo que ela fez. Eu não sei, meu amor. Eu não sei o que eu vou fazer com a Sirin. Mas eu não vou conseguir continuar morando com ela sabendo que ela fez isso. Desesperada, Sirin se afasta e comenta: Meu Deus, meu pai está falando sozinho? Mas se está falando sozinho, como que ele sabe o que eu fiz? Somente a minha mãe sabia. Não, isso não pode estar acontecendo. Atordoada, Sirin se tranca em seu quarto e várias coisas começam a passar por sua cabeça. De repente, Enver bate na porta e fala: Sirin, abra essa porta. O coração da vilã começa a bater mais forte e ela não sabe o que fazer. Do lado de fora, Enver insiste: Vamos, eu preciso conversar com você. Você precisa me contar uma coisa. Por favor, Sirin. Eu preciso ouvir da sua boca. Senão eu tomaria as medidas necessárias. Em prantos,
Sirin tenta procurar por uma solução, até que ela vê a janela. Sem pensar duas vezes, ela consegue fugir do seu quarto e sai correndo pelas ruas. Com lágrimas nos olhos, ela diz: Agora que o meu pai sabe de tudo, eu não posso mais ficar aqui. Meu Deus, será que a minha mãe contou tudo para ele antes de partir? Eu não posso ir para a cadeia depois de perder a minha mãe. De repente, a vilã vê a silhueta de uma mulher no meio da rua. Ao reconhecê-la, Sirin sente as suas pernas congelarem, enquanto o restante do seu corpo começa a tremer. A mulher se aproxima lentamente e, assustada, Sirin pergunta: Mãe, é você? Você está viva? A Tice responde: Não, graças a você. Se ajoelhando no chão, Sirin berra: Me desculpa, me desculpa. Eu não queria que isso acontecesse. A Tice diz: Eu sei que por sua culpa que a Bahar desmaiou naquele dia. Você colocou algo no chá dela. E por aquele desmaio, eu, Arif e Sarp a colocamos naquele carro. Se não fosse você, não existiria acidente. E eu ainda estaria aqui. Abalada, Sirin diz: Mas você sabia o que estava naquele chá? A Tice retruca: Você me contou depois da Bahar ter tomado. Ah, Sirin, você só me causa desgosto. Eu parti decepcionada com você. E essa é a pior dor que uma mãe pode sentir. Sirin tenta abraçar a Tice, mas ela desaparece da mesma maneira que apareceu. De repente, Sirin ouve a sirene da polícia e, ao olhar para trás, vê Enver ao lado do delegado. Se jogando no chão, Sirin se entrega, sentindo a culpa por ter perdido a sua mãe. Que nota essa novela merece de 0 a 10? Coloque a sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal, clique no botão de gostei e ative o sininho. Assim você receberá todos os vídeos publicados depois da novela.